Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre Lázaro Cárdenas, que foi uma figura muito importante no México. Ele foi presidente desde o ano de 1934 até o ano de 1940 e o seu governo ele foi de extrema importância pro México, tá? Antes da gente retratar como que foi o governo de Lázaro Cárdenas e quais foram as medidas que ele tomou para que o seu governo tivesse tanto impacto no país, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico daquele momento. O Lázaro ele toma ali então a presidência em 1934, onde estava reverberando muito a influência da Revolução Mexicana. Aliás, a Revolução Mexicana ela tem um ponto muito curioso, porque muitas pessoas dizem, muitos historiadores dizem que a Revolução Mexicana ainda não se encerrou, pelo fato dela não ter constituído todo o objetivo que ela vinha propondo durante toda a Revolução, mas ao mesmo tempo também ter conseguido grandes avanços através dos movimentos que ocorreram durante a Revolução, tá? Então, o Lázaro Cárdenas, ele vem dessa fase, do México, ele vem desse período de movimentos sociais, de lutas trabalhistas, de lutas do campesinato, dos camponeses. Então, ele vem desse movimento, desse período de movimentos sociais que rolam ali no México, que vão ser de extrema importância para que ele se forme enquanto figura pública, enquanto político, e que vão influenciar nas suas decisões durante o seu governo, tá? Então, antes da gente entender quem foi Lázaro Cárdenas e compreender quais foram as tomadas das suas decisões durante o seu mandato, é importante a gente compreender também da onde que vem toda essa contextualização. Então, 1934 estava ali bem pertinho, da Revolução Mexicana, tudo estava muito recente ainda e estava reverberando muito forte, E é muito importante a gente começar, então, pela Revolução Mexicana, que também é um ponto muito bacana da gente poder citar da história, tá? Bom, a Revolução Mexicana, assim como a Revolução Russa, que tem alguns aspectos ali um pouco parecido, ela vem de uma insatisfação popular muito alta, claro, mas o país em si ele tinha uma estrutura bem parecida em alguns quesitos, claro, com a Rússia nesse período, Era uma população extremamente camponesa, então a gente tinha um volume muito alto de pessoas que moravam no campo rural, e ao mesmo tempo eles estavam passando ali por alguns tipos de situações semelhantes, como por exemplo, na Rússia nós vemos que a população estava sofrendo ali com a agricultura, não estava rolando industrialização, e ao mesmo tempo tinha uma grande concentração de latifundiários, e isso a gente vai ver acontecer também no México, tá? No México tem essa concentração de latifúndios também e isso se dá e aumenta ainda mais durante o porfirismo, O porfirismo, na verdade, ele foi um governo, principal que trouxe ali toda aquela eclosão de revoltas das massas populares, das camadas populares. O porfirismo, que é o Porfírio Dias, vai governar desde o ano de 1876 até o ano de 1911, que é quando ele vai então recuar com a grande revolta da massa, tá? Ou seja, são quase 35 anos de um governo extremamente autoritário, repressivo e ditatorial. Ao mesmo tempo que era um governo repressivo, era um governo que demandava ali os seus incentivos, e o seu poder e os seus benefícios todo para uma classe. Inclusive foi nesse período
em que o país se aproximou mais dos Estados Unidos e começou a dialogar mais com os Estados Unidos, mas como nós podemos ver, esse diálogo ele é um diálogo de vendas, ele é um diálogo onde o líder político do país ele vai estar se beneficiando em cima daquelas relações, daqueles acordos, mas geralmente esses acordos eles vão contra os benefícios num todo do país, né? É como se você estivesse vendendo uma parte de algo que é muito importante para a sociedade e que você abre mão daquilo, do seu país, por benefícios próprios seus. Então era uma relação muito próxima, mas ao mesmo tempo essa relação ela era muito maléfica para o país. Durante o governo do porfirismo, a gente encontra essa relação aproximada e encontra essas problemáticas nos acordos que eram feitos com os Estados Unidos, né? Então, o Porfírio Dias, ele vai pegar as terras que ainda não eram demarcadas, né, pelas populações dos povos originários e ele vai começar a vender essas terras para estrangeiros, empresas privadas, organizações que conseguiam pagar, né, em dinheiro vivo. Nesse período no México, então, existia uma lei que se chamava Lei dos Baldios, né? Essa lei, então, ela colocava limites, né, para que uma pessoa pudesse comprar aquele terreno. Então, a população originária mesmo daquele local, ela foi retirada do lugar, ela foi obrigada a trabalhar durante a colonização, né, em outros lugares. E nesse período, já no século XX, né, quando a gente poderia estar tendo uma reintegração de posse ali daqueles povos, compreendendo melhor as condições, ele então pega esse período onde as terras ainda em grandes terras que não eram demarcadas e passa a vender então para os Estados Unidos. E aí a gente vê essa aproximação acontecer de forma mais efetiva. E foi exatamente essa questão que começou a efervescer mais ainda as camadas mais baixas que estavam sofrendo ali com toda essa situação, né? Porque era um campo muito pobre, a cidade também não tinha muitos benefícios, né? Eles lutavam ali pela educação, que era uma educação muito precária naquele período. Então, eles tinham causas pelas quais eles estavam lutando, enquanto o governante do país estava vendendo as terras do seu país para os Estados Unidos, né? Então, a gente vê que realmente era uma relação bem destrutiva entre o México e os Estados Unidos. Então, nesse período, algumas figuras que estavam ali em volta daquelas ideias que já estavam se propagando por toda a Europa, né, com a Revolução, e aí algumas figuras já mais aproximadas desses ideais, eles começam a conversar com a galera, né? São 3 líderes principais, nós vamos encontrar 2 líderes então o Pancho Villa e o Emiliano Zapata, que vão ser esses 2 líderes que vai conseguir reunir essa turma mesmo do campo para poder formar um volume maior e poder manifestar suas insatisfações. E a gente vai ter um líder também ali se movimentando na cidade, né, que seria então já no centro, num centro urbano, que vai ser o Francisco Madeiro, tá? Então esses 3 líderes vão ser os líderes principais para a revolução começar a acontecer.
Nesse período, então, começam a se espalhar as ideias, né, do Pancho Villa, do Emiliano Zapata e do Francisco Madeiro. Francisco Madeiro resolve fazer uma viagem ali pelo México para conseguir compartilhar suas ideias, né? E aí, nesse período, o Porfírio Dias verifica ali e analisa a situação do país, vê que está ficando realmente emergente aquela situação de conflitos e de manifestação de insatisfação, né, da população. E aí ele fala que não vai mais se reeleger, porque na verdade as pessoas acreditavam, né, que era um governo democrático, né, entre aspas, mas todas as eleições elas eram fraudadas para que o Porfírio Dias sempre se mantesse no poder. Então não tinha nenhuma lei que falasse que ele não poderia mais se candidatar ou se reeleger. Então ele ia sempre fraudando as eleições para ele conseguir se reeleger. E aí nesse sistema ele conseguiu se manter por quase 30 anos. Com essa insatisfação popular que foi crescendo cada vez mais, ele decide, né, falar que não vai mais se recandidatar, né? E nesse período o Francisco Madeiro já tá ali fazendo o seu movimento, porque ele tá de olho, né, nesse cargo. Essa era a intenção, né, do movimento. A intenção era conseguir conquistar o cargo público ou se tornar um presidente onde eles pudessem fazer mudanças efetivas no país. E nesse período que o Francisco Madeiro tá lá fazendo os seus compartilhamentos de ideais, ele é preso, então, né, ele é preso então por sedição, né, que se ele então não se submeter, não se render, ou talvez um desacato à autoridade, como nós podemos compreender. E durante a sua prisão, o Porfírio ele vai se recandidatar, ele ganha novamente a eleição. E aí, quando o Madeiro ele consegue sair da prisão, ele lança um plano. Esse plano ele vai ser chamado, né, de Plano de São Luís, para que eles juntassem, né, as pessoas e fossem, né, armados, destituir o poder do Porfírio, né? E aí, durante todos esses conflitos que vão rolando já ali nessa camada mais pública, né, e da vida política, o Porfírio ele vai ser destituído do poder. E aí os 3 líderes principais da Revolução Mexicana vão ter, né, que se conciliar e acordar para ver com quem ficaria esse cargo, né, público maior, e eles optam então pelo Francisco Madeiro se tornar o presidente do país, né? Nesse período eles ainda estavam com os ideais alinhados, né? Ainda tinham esse fervor de revolução dentro deles, mas quando o Madeiro assume, o Madeiro ele vai manter uma neutralidade muito forte, né? Apesar dele ter entrado lá com todo o gás que a população conseguiu colocar, né, ele lá, ele vai acabar cedendo, né, de diversas formas. E aí é nesse período onde ele começa a se aliar ali com os Estados Unidos, onde ele começa a ceder, ele vai começar a fugir das questões principais que o movimento revolucionário, né, pregava, que seria então uma reforma agrária, né, condições melhores trabalhistas, né, uma divisão melhor salarial. E aí ele vai começar a fugir, então, dessas questões e principalmente da reforma agrária. Só que a reforma agrária era o ponto principal desse movimento. Então, quando ele começa a fugir, começa a se aliar também ali aos Estados Unidos, os 2 líderes camponeses, eles vão, então, romper o seu laço com o Madeiro, tá? Bom, quando há o rompimento
desses dois líderes, né, camponeses, que seria o Pancho Villa e também o Emiliano Zapata, com o Francisco Madero, o Zapata ele vai então lançar um plano, né, que seria o Plano de Ayala. O Plano de Ayala ele foi uma proposta então criada ali pelo Zapata, que constituía na derrubada do governo de Madero, no qual eles tinham rompido, né, e um processo de reforma agrária, que era o ponto principal dos revolucionários, né, que propunha então ali a distribuição de 1/3 das terras de todos os latifundiários e a reorganização do ejido, né. O ejido ele era ali no México conhecido como terras populares, terras públicas populares, né? Elas ainda não eram demarcadas e elas ainda não tinham nenhum tipo de utilidade, entre aspas, né? Ela não tinha nenhuma, não tinha nenhuma organização, não era de nenhum dono, de nenhuma empresa, ela não era habitada. Então essa terra ela era pública. Então no México eles chamavam, né, de ejido, que seriam essas terras compartilhadas, e eles lutavam, no caso os revolucionários lutavam para terem essas terras de volta, para que elas fossem divididas de maneira igual para a população, principalmente para a população camponesa, que sofria muito com os maus tratos do campo. Nesse período no qual o Zapata ele vai lançar ali o seu plano, o Plano Ayala, os Estados Unidos começam a ficar de olho na situação e ele vê que não tá nada bom para ele mesmo, né? A gente consegue perceber que os Estados Unidos têm muita influência e muita interferência em diversos tipos de revoluções e conflitos que ocorrem na América Latina, e não só na América Latina, mas nesse caso na América Latina e na América Central. Então, ele precisava de um governo que conseguisse se manter firme às pressões populares, né, e que conseguisse continuar beneficiando, no caso, os norte-americanos, né. Então, nesse período, como ele vê que o Madero também já não está conseguindo manter-se ali na linha do governo, né, onde ele está sofrendo uma repressão muito grande da população, ele mesmo, os Estados Unidos, organiza então ali um golpe de Estado no Madero, tá? Então, em 1913, surge ali um movimento contra-revolucionário, encabeçado pelos Estados Unidos, que vai se aliar com um bloco do exército, e o bloco do exército do México ele tem um general chamado Victoriano Huerta, né? Então os Estados Unidos vai se aliar com essa figura, que seria o Victoriano Huerta, e vai dar o golpe de Estado no Francisco Madero, tá? O Huerta ele vai assumir a posição, né, de presidente do México, e quando ele assume essa posição, vai surgir vários conflitos entre os revolucionários, né? Então vai acontecer ali uma efervescência de conflitos quando esse golpe é dado ali no México. Realmente fica um momento muito sensível, né, no período. E aí, dentro desses conflitos, surge também um outro nome, né? Que seria o Carranza, né? O Carranza, ele entra ali nesse movimento, já revolucionário nesse período. Ele apoiava ideias populares, mas ao mesmo tempo que ele apoiava ideias populares, ele não tinha o intuito, né, de realmente de realmente seguir a margem da esquerda na linhagem da política, né? Ele era realmente do centro, aliava-se ali, né, com ambas as partes, mas concedia alguns
benefícios de classes populares, né? Então ele se encontrava ali no movimento revolucionário por conta de algumas pautas populares, e aí o nome do Carranza surge nesse período. Nesse período eles montam então ali uma organização, se aproximam, o Carranza vai se aproximar das ideias populares, né? Do Emiliano Zapata e do Pancho Villa, e em uma dessas concessões eles já tinham a intenção de que o Carranza fosse, né, para presidente em 1917, né? A revolução ela vai se iniciar ali por 1910, onde logo depois a gente tem então a destituição do Porfírio Dias em 1911, né? Vamos ter essa troca de governos, né? Porque é um momento muito sensível e muito frágil do México. Então a gente vai ter essa troca de governos, esses golpes de estados, e eles já tinham a intenção de, em 1917, mandar o Carranza para presidente da República. Bom, com todo esse intuito, né, com toda essa organização, o Carranza ele consegue se consolidar em 1917, mas enquanto eles estavam se organizando, né, para conseguirem constituir tudo que eles estavam buscando, os líderes principais da Revolução foram mortos, né? Eles conseguiram se organizar ali para uma nova Constituição, trabalhar em cima de uma nova Constituição, tanto que essa nova Constituição ela trouxe uma garantia à propriedade, né? Trouxe algumas leis trabalhistas também, como a gente disse, o Carranza ele não era total via esquerda, né? Então ele não tinha esse ideal mais socialista, né? Ele realmente era um líder mais popular do centro, então as modificações elas não foram tão extremas, e durante esse pequeno tempo então que eles conseguiram trabalhar em cima da Constituição, tiveram também uma tímida reforma agrária, né, uma pequena reforma agrária. E aí nesse momento, onde eles estão organizando, né, se organizando ali para trabalhar em cima dessa Constituição e para as melhorias do país, os líderes principais eles vão ser então mortos, né? Tinham um interesse muito grande dos Estados Unidos para que esses líderes eles fossem realmente executados, porque essa revolução ela trazia, né, para o México, principalmente internacionalmente, né, era visto que o México estava tomando um novo rumo, que o México estava vindo com ideais diferentes, né? A gente via ali a Revolução Russa acontecendo, então estava tudo ali muito movimentado, né? As energias, a sensibilidade, ela estava muito aflorada, né? E aí a gente vai ter então o assassinato do Emiliano Zapata em 1919. Em 1920 nós vamos ter o assassinato do Carranza e do Pancho Villa em 1923. É claro que a Revolução ela vai perpetuar e ela vai continuar tendo as suas influências aí durante um bom período, mas ela esfria bastante logo após a morte dos líderes principais, tá? E é dentro desse contexto que vem o Lázaro Cárdenas, né, que vai ser um grande líder político dentro do México. Ele vai ser um dos presidentes mais populares do país. E o Lázaro Cárdenas, ele também estava envolvido ali nos movimentos revolucionários durante o período da Revolução, e ele foi conseguindo se infiltrar dentro do governo, dentro de alguns cargos, até que ele conseguiu chegar à presidência, tá? Então, por isso que o Lázaro Cárdenas, por isso que a gente falou da Revolução Mexicana, para a gente chegar até o Lázaro Cárdenas, porque o Lázaro Cárdenas, ele está dentro desse movimento, e os seus ideais, ele vem também junto com essa movimentação, né? Até ele chegar onde ele chegou. Né? O Lázaro ele vai nascer então em 1985 em uma cidade chamada Michoacán. O seu governo ele vai ser constituído, como eu já falei no início, né, da nossa aula, de 1934 até 1940. Ele vai ser influenciado pela Revolução Mexicana, porque ele vai participar da Revolução Mexicana também.
E, como eu disse, ele vai ser considerado um dos presidentes mais populares da história do seu país, tá? O Cárdenas, ele vai fazer parte das forças revolucionárias em 1913, logo depois, então, que já tinha começado a Revolução, que já estava no efervescer da coisa. Em 1913, ele entra, então, para as forças revolucionárias. Ele vai pertencer às forças do Álvaro Obregón e ao Plutarco Elias Calles, tá? Ele foi nomeado por esse último, né, que seria, então, o Plutarco Elias Calles. Ele foi nomeado chefe das cavalarias do Exército, né, do Noroeste, e em 1920 ele vai participar do Plano de Prieta, que seria então um plano contra Carranza, né? Como eu informei, Carranza, ele era um líder que tinha assim as suas pautas sociais, que lidava ali com algumas problemáticas da massa popular, mas ele não era um líder com viés socialista, ele não tinha uma intenção de ir além do que se podia, né? Então, era o pouco que dava, ele fazia. Dá pra rir, dá pra chorar. Então, era basicamente isso. O que dá pra rir, dá pra chorar era o que ele fazia. Então, nesse período, então, ele já vai trabalhar dentro desse plano de Prieta contra Carranzas, tá? E aos 25 anos de idade, ele alcança a posição de general. Ele, durante um governo de um presidente que foi provisório, foi um curto período, que seria então o presidente chamado de Adolfo de la Huerta, ele nomeia então o Lázaro Cárdenas, né, a ser governador interino e chefe das operações militares de Michoacán, que seria a cidade onde ele nasceu, né? E nesse período ele permanece, então, de 1928 até 1932 nesse cargo de governador, tá? Dentro desse governo dele, ele vai, então, estimular a organização da sociedade mexicana, ampliar o crédito agrícola e apoiar a indústria e o comércio, tá? Ele passa por diversos cargos até chegar à presidência do México, como, por exemplo, a presidência do Partido Nacional Revolucionário, a Secretaria do Governo e a Secretaria da Guerra. Em 1934, o Lázaro Cárdenas ele vai ser eleito presidente do México, e aí vão ser tomadas diversas medidas durante o seu governo que vão fazer dele um dos líderes populistas daquele período, né? Um dos líderes mais agradados pelo público. Ele vai tomar algumas atitudes das quais a Revolução já tinha plantado há um tempo atrás, né? Alguns anos atrás, há mais de uma década atrás, e aí isso vai ser instituído dentro do seu governo. Como, por exemplo, ele vai criar as confederações para representar os camponeses e os trabalhadores, ele vai distribuir terras aos camponeses e indígenas, né? Ele desenvolve também um conjunto de reformas econômicas e sociais, beneficiando sempre a classe mais baixa, a massa popular. Ele vai nacionalizar o petróleo, criando o Pemex, né? Então, ele estatiza ali a produção do petróleo, né, a venda do petróleo. Isso vai ficar mais ali na mão do Estado, vai nacionalizar. O seu governo, ele era um governo mais nacional, ele tinha essa intenção de trazer a economia mais para a centralização do país mesmo, né, do que realmente ficar nessa relação mais aproximada dos Estados Unidos e de vender sempre, abrir mão sempre de algumas questões do seu país para se beneficiar. Então isso no Lázaro Cárdenas a gente vai ver que se distancia, porque ele tinha um ideal muito mais nacionalista e de integração da sociedade ali dentro do próprio México, tá? Então ele também tinha a intenção de centralizar as forças de centralizar as forças e constituir um único partido, né?
E ele tinha também criado um sistema de crédito a cooperativas e aldeias. E dentro desse contexto, ele desenvolve também um plano sexenal de reforma agrária para distribuir terras aos camponeses e indígenas. Então, é claro que a reforma agrária ela não se deu à medida que ela tinha que se dar, mas ela se dá a uma medida muito maior do que aquela feita durante a Constituição que foi criada, né, que foi refeita em 1917. O Lázaro Cárdenas ele consegue trazer uma distribuição maior, ele consegue trazer uma melhoria na economia, ele consegue trazer uma nacionalização maior para o país nesse período. E é exatamente por todo esse fácil acesso, né, e por toda a proximidade com a massa popular que o Lázaro Cárdenas ele vai se tornar um dos líderes populistas, né, desse período. Como, por exemplo, nós vamos trabalhar outros também, como Vargas, né, como Perón. Apesar de o Lázaro Cárdenas também sofrer algumas críticas no quesito de que o seu governo ele não era populista, porque ele não colocava, né, ali ele não colocava tão o Estado acima de tudo, né? Ele tinha uma relação muito mais próxima com a população mesmo e ele não era uma questão tanto de controle das massas, era realmente uma aproximação e um sentimento e um afeto maior com a classe trabalhadora, porque ele já vinha ele já tem essa historiografia, né? Ele já vinha dentro desse contexto. Mas fica aí o reflexo para a gente trabalhar referente ao Lázaro Cárdenas, né? Eu fiz uma questão para a gente finalizar a nossa aula e a gente vai trabalhar ela aqui agora. Ela é bem pequena, bem simples. Bom, no que se refere à política externa, o governo de Cárdenas foi ainda caracterizado pela aceitação de diversos exilados políticos no país, notabilizando-se os casos dos combatentes espanhóis da Guerra Civil Espanhola e do líder bolchevique Leon Trotsky. A fonte é do Mundo Educação. Após essa citação, a questão traz: o governo de Lázaro Cárdenas foi associado à classe de governos populistas. Seu mandato no México foi marcado por a. Pela revolução, alteração às normas da sociedade e iniciando um processo de estatização no país. B. Por aliança com líderes populares, como Zapata, ao mesmo tempo em que dialogava com líderes da elite, mantendo um equilíbrio entre as classes. C. Pela reforma agrária, suas medidas de nacionalização e estatização em alguns setores na economia, fortalecendo os sindicatos trabalhistas. D. Pelo diálogo que mantinha com os Estados Unidos e seu alinhamento da economia com os norte-americanos. E E. Nenhuma das anteriores. Bom, dentro dessa questão, a alternativa certa é a alternativa C, né, que seria então pela reforma agrária, suas medidas de nacionalização e estatização em alguns setores na economia, fortalecendo os sindicatos trabalhistas. É claro que a gente vê uma questão um pouco mais social dentro do governo do Lázaro Cárdenas, né, principalmente quando ele vai nacionalizar a empresa petrolífera, mas a questão do Lázaro Cárdenas ela era muito mais nacional do que somente estatal e querer trabalhar todo o controle da economia através do Estado. Então ele não chegou a esse ponto, né, de estar mais adentro dessa questão do socialismo. Então ele trabalhava mais o nacionalismo, né, de girar mais a economia do México dentro do México e fazer avançar, né, a industrialização, avançar a sua economia e sua estrutura social, né, como por exemplo também trabalhando aí, melhorando a educação e enfim. Mas como por exemplo ele não era
não foi como, por exemplo, na alternativa A, que mostra que ele foi um líder que estatiza o país, né? Ele não tem esse controle completo, ele não trabalha com as economias todas centradas pelo Estado, né? Ele também não cria um vínculo ali com as alianças populares como o Zapata, né? Porque nesse período ele estava trabalhando, sim, com as forças revolucionárias em 1920, mas Zapata já havia sido morto, né? Então foi um dos primeiros líderes ali a ter sido morto. Também não é essa a alternativa, até porque também não dialogava, não tinha essa dualidade, né, de interesses de classe, ele tinha uma questão muito mais nacional mesmo no seu governo. E, bom, a D também não é porque não dialoga, né, com os Estados Unidos, muito menos alinha sua economia com os norte-americanos, muito pelo contrário. O seu governo ele vai trazer mais um traço de afastamento, né, com essa questão de proximidade que o México vinha tendo ali durante um período antes, que antecede alguns governos, com relação aos Estados Unidos, tá? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.